para as células Igreja Batista, Graça e Paz. Estudo 5, lição 2. Os eventos finais e as festas do outono. Arrebatamento da Igreja, Julgamento das nações e as bodas do Cordeiro. Texto base, Joel 2, 1. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Tópico 1. Parúzia, o dia do Senhor. Do grego, parousia, presença, chegada, advento. A expressão o dia do Senhor sempre se refere ao tempo da instauração do reino de Deus, quando Messias de fato exerce o seu governo após o julgamento das nações. Esse dia será precedido de trombetas, que é um alerta para o que está chegando, quando grande parte dos profetas se referirão a ele, dada a sua significativa importância. A expressão trombetas permeia os escritos bíblicos sempre que a referência é de julgamento de Deus. Contudo, o grande e temível dia do Senhor não deveria pegar ninguém de surpresa, a não ser aqueles que vivem em trevas, sem conhecimento. Inclusive, alguém que pode estar dentro da igreja, mas viver em trevas, com os olhos espirituais fechados. Por isso, urge a necessidade de sermos humildes para aprender e ávidos por informações espirituais relevantes. Se alguém quer aprender determinado assunto pertencente à cultura de outro país, deve também buscar conhecer as expressões idiomáticas dessa cultura. Caso contrário, pode-se raciocinar de forma equivocada sobre tal questão. Como exemplo de expressões idiomáticas, vamos analisar o texto abaixo em João 20, 6 e 7. Versículo 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. 7. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas dobrado num lugar à parte. Veja que o lenço dobrado à parte, aparentemente, é um adereço do túmulo, sem nenhuma relevância. Afinal, o que importa é que Jesus não estava mais lá, já havia ressuscitado. Aleluia! Essa é a grande verdade do texto. Todavia, o lenço dobrado à parte, quando compreendido o seu significado cultural, acresce qualitativamente ao texto. Na cultura judaica, quando um senhor muito importante se alimentava, o servo ficava afastado, mas atento às necessidades do seu senhor, como um garçom exclusivo. Enquanto o senhor estava na mesa, o servo ficava a certa distância. Porém, assim que ele levantava-se, o servo se aproximava e olhava para o lenço, que servia como guardanapo. Se o lenço estivesse jogado sobre a mesa, era a nítida informação de que já havia sido usado. A mensagem era de que aquela refeição poderia ser recolhida. Em contrapartida, caso o servo não se aproximasse da mesa e o lenço ainda estivesse dobrado, ele não recolheria nada, pois a mensagem do seu senhor era a seguinte: não tires a mesa, não terminei a refeição. Saí por um pouco de tempo, mas logo voltarei. Você consegue enxergar a beleza das expressões idiomáticas culturais? É impressionante como um texto, além de comunicar a ressurreição de Cristo, nos enche de esperança de um dia nos sentarmos à mesa com Ele para terminar a refeição postergada, pois Ele voltará. Maranata! A festa de trombetas guarda muitas expressões idiomáticas.
é a mais misteriosa entre as 7 festas. Dizem, inclusive, que essa festa era o tempo escolhido para a coroação dos reis, pois era o primeiro dia do ano civil em Israel. Por exemplo, em nosso país, quando um presidente, governador ou prefeito vai tomar posse no seu reino, o mandato não se faz a qualquer tempo. A cerimônia sempre acontece no início do ano civil ocidental. Veja que, conectando essas informações, a época adequada para a volta do Mashiach será numa festa de trombetas. Afinal, ele disse que ninguém sabe o dia e a hora, não que ninguém saberia a época. Além disso, a festa mensal da lua nova era a época preferida para o casamento naquele tempo, pelo fato de ser o período de maior escuridão no céu, com apenas um filete de luz. Assim, sem energia elétrica, a escuridão trazia os seus mistérios. O noivo chegava para buscar a noiva no momento de maior escuridão e de todos que estavam aguardando-o chegar. Ao vê-lo, gritava: "Eis o noivo, venham buscar a sua noiva." Então, ele pegava a sua amada e dizia: "Vim te buscar, minha amada. Agora vamos para nossa casa." Interessante Jesus contar a profética parábola das 10 virgens em referência à sua volta. Usando elementos da festa da lua nova, a festa de trombetas é a única festa que acontece durante o período de lua nova. Portanto, se estivéssemos investigando o provável tempo da volta de Jesus, tomando as festas como referência, trombetas com certeza seria a ligação entre os fatos, mesmo não sabendo o dia e a hora, mas o tempo. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: "Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro." Mateus 25, 6. Tópico 2. Acerca do tempo da volta de Jesus. Sempre fomos ensinados que ninguém sabe nada sobre a volta de Jesus, que de um momento para outro, a qualquer hora, dia e mês, ele pode voltar. É a chamada volta iminente de Jesus. Mas seria isso uma verdade absoluta? Sem o conhecimento profético a respeito das festas de Deus, ficamos sem os fundamentos necessários para entender as épocas. Poderia ter Jesus morrido a qualquer hora, dia ou mês? Como ao meio-dia do mês de agosto? Claro que não. Por ele ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se morresse em um momento qualquer, a Páscoa seria uma festa sem sentido algum. No entanto, ele morreu na hora 9, não teve os ossos quebrados nem possuía algum defeito. Pronto. Encaixou-se perfeitamente na figura do Cordeiro, dando outro sentido à festa. Para além disso, Cristo morre na Páscoa e é sepultado em ázimos e ressuscita em primícias. Na festa de ázimos, não poderia ter fermento em nenhuma casa, pois em muitas referências bíblicas ele simboliza o pecado, devido à sua capacidade de contaminar toda a massa. Foi exatamente em ázimos que Jesus, sendo sepultado, levava sobre si os nossos pecados, nosso fermento. E o Cristo poderia ressuscitar sábado, segunda, terça? Não. Sua ressurreição ocorreu no domingo por ser a festa de primícias, quando o sumo sacerdote saía para a colheita dos primeiros grãos e os movia diante de Deus. Isto é, o que havia sido cortado agora está em movimento perante Deus. Leiamos Mateus 27, 52, 53. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitados e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. Entendeu? Na festa de primícias, o sumo sacerdote apresentava a Deus os primeiros frutos.
Agora, Yeshua, nosso sumo sacerdote, apresenta a Deus os primeiros frutos, sendo Ele próprio a primícia da ressurreição. Em 1 Coríntios 15:20, lemos: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. A volta de Cristo não tem por finalidade pegar todos de surpresa. Talvez muitos sejam pegos, mas não todos. Veja o que o apóstolo Paulo fala a respeito em 1 Tessalonicenses 5:4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ter conhecimento dos tempos faz toda a diferença em nossa vida. Ainda mais quando vemos que está se aproximando o dia, como consta em Hebreus 10:25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Quando congregamos, devemos receber as devidas orientações a respeito dos assuntos espirituais. Não está correto pregar que Jesus vai voltar a qualquer momento. Afinal, se fizermos uma leitura mais extensiva dos fatos narrados pelos profetas e apóstolos, essa visão fica desprovida de elementos proféticos. Por exemplo, Paulo diz a respeito do grande dia do Senhor em 2 Tessalonicenses 2:1-7. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado para ir ao inferno. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que ele lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Veja, enquanto o anticristo, o perverso que será morto com o sopro da boca do Messias, não aparecer, Cristo não voltará. Nesse tempo, haverá uma revolta mundial contra Deus, isto é, contra os seus princípios morais, seus filhos e seus discípulos, contra a igreja pregando a verdade. Agora estejamos atentos, porque a revolta já começou e está em estado adiantado. Hoje se fala em cristofobia, o ódio aos cristãos, até em regiões onde antes floresceu a fé cristã, como Europa e Estados Unidos. Contudo, quando esse dia já estiver bem perto, as trombetas ou os alertas estarão soando em altíssimos decibéis. Só não entrará na arca quem estiver preocupado com os negócios desta vida e desconectado do tempo e das marteladas dos profetas. Confira em Mateus 24, 37-39. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na arca. Porém,
não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Ademais, os judeus voltarão a realizar sacrifícios no templo que ainda deve ser edificado. Em Israel, o Instituto do Templo já tem todos os recursos necessários para a reconstrução desse templo. Somente estão aguardando o tempo adequado. Aliás, já podemos ver esse processo em adiantado estado de gestação. Tudo isso faz parte do show final. O palco já está montado. Os atores políticos e religiosos serão usados por Deus para conduzir a história e realizar as obras necessárias para o grande dia que já se aproxima. O anticristo se colocará acima de todos e até mesmo entrará e sentar-se-á no templo de Deus, afirmando que é Deus. Por isso, é importante saber as épocas. Estamos conectados com o que Deus irá fazer. Nesse sentido, é profético aproveitar a época de trombetas para alinhar-se com Deus novamente. Ele mesmo disse: "O meu povo é inclinado a desviar-se de mim." Assim, trombetas é um tempo oportuno para calibrarmos nossa aliança com Ele e relacionamento com o próximo. Antes que a religiosidade possa florar em seu coração e você dizer que isso pode ser feito a qualquer momento, me responda: qual foi a última vez que você separou 10 dias para jejuar e refletir sobre seus pecados? E para pedir perdão a Deus por ofensas ao seu próximo? Ah, não se lembra? Então, seja humilde e obedeça a Deus. Ame as festas instruídas por Ele, as quais nos ensinam sobre o passado e o futuro. Dessa forma, é salutar ao povo de Deus separar esse tempo marcado anualmente para voltar-se totalmente à reflexão qualitativa, a fim de colocar a vida em ordem. Além disso, vale destacar que trombetas é um ano do início civil. Reconheço como uma voz clamando no deserto quem romper essa tradição milenar herdada do cristianismo romano, transferindo a atmosfera de virada de 31 de dezembro para o mês de setembro. Contudo, não temos como contra-argumentar o fato de que são os judeus que detêm em sua cultura os ensinamentos da Torá escrita e a não escrita, o Primeiro Testamento e a ensinada de forma oral nas famílias. É na Torá oral onde há um ensinamento de ser a data de aniversário do planeta em 1º de Tishrei, o 7º mês. Afinal, foi no 7º mês que Deus criou a Terra de acordo com os ensinos judaicos. Não podemos desprezar uma cultura milenar que guardou os segredos de Deus quando a própria Bíblia fala da grande vantagem de ser judeu em vários aspectos. Vejamos em Romanos 3, 1 e 2. Então, qual é a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem algum valor? Tem sim, e de muitas maneiras. E a primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus. Paulo deseja que sejamos inteligentes e não desprezemos os ensinos trazidos pelas gerações judaicas. Esse povo viveu 430 anos no Egito, aprendendo ciência e agricultura. Depois, foram escravizados pela Babilônia, onde aprimoraram a ciência e o comércio. Quando foram escravizados pelos romanos, tornaram-se mestres na arte das estratégias de guerra. Logo após, ficaram 2 anos espalhados pelo mundo inteiro, desenvolvendo a ciência, a cultura, o comércio e estratégias militares. Assim, quando retornaram à sua terra natal,
toda essa carga cultural os fez rapidamente tornarem-se uma grande nação em todos os aspectos. Sobretudo, os judeus têm o DNA dos patriarcas e heróis da fé, além de serem os guardiões da lei de Deus. Afinal, o cetro não se arredará de Judá. Por isso, desprezar o conhecimento desse povo a respeito das épocas e dos ciclos da vida é realmente uma insensatez ou ignorância nossa. Caso seja ignorância, espero que esses estudos abram nossos olhos. Se for insensatez, minha esperança é poder contribuir para que o espírito de sabedoria subjugue o de insensatez. Na próxima lição, abordaremos outros aspectos de trombetas, a festa de coroação do Messias e as profecias de Daniel a respeito do fim, as 70 semanas proféticas. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. Salmo 19, 7 e 8. Igreja Batista, Graça e Paz. Pastor Ney Fraga.